A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago de Rondônia, Brasil. E esta é uma obra missionária sem fins lucrativos, levando as boas novas de paz, boas novas de salvação em Cristo Jesus, a povos, tribos e nações. Missões estão no coração de Deus. Missões se fazem indo, orando e contribuindo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então semeie, contribua na obra missionária, curte, compartilhe essa palavra com alguém que precisa tanto ouvir a palavra de Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você seja notificado do clamor da libertação, a palavra e o clamor pela cura. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Qual a mulher que tendo 10 dracmas e tendo perdido uma dracma dentro de casa, não varre a casa diligentemente até encontrar? Essa palavra nos fala de perdas. A mulher que perdeu a sua dracma. A dracma era uma moeda que o seu valor representava um dia de trabalho. Então, 10 dracmas significariam 10 dias de um trabalhador. E aquela mulher carregava consigo um colar. Quando o noivo fazia então ou oficializava o pedido de casamento, então ele dava para a noiva um colar contendo as 10 dracmas. E esta noiva, em ocasião ao qual esta parábola cita, qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não varre a casa diligentemente até encontrar? Aquela mulher que havia recebido as 10 dracmas do noivo, ela não poderia sair às ruas com o seu colar faltando uma dracma. E então ela iria varrer a casa até encontrar a sua dracma. Ela tinha 10 dracmas, mas faltava-lhe uma dracma. Uma dracma. Não adiantava nada ela ter as 9 dracmas se ela não tivesse as 10 dracmas completas. Essa é a parábola do tudo ou nada. Ou é 10 dracmas, ou faltando uma dracma, não é nada. Aquela mulher, para se apresentar diante do noivo, ela precisaria ter as 10 dracmas. Ela não poderia se apresentar sem aquela dracma. E então ela perdeu aquela dracma. Era só uma dracma, mas uma dracma que representava todo um colar de 10 dracmas. Se o colar faltasse uma dracma, era o mesmo que nada. Existem coisas que têm tanto valor que excede o valor financeiro. As 10 dracmas não poderiam ser apresentadas. O colar das 10 dracmas não poderia ser apresentado se estivesse faltando uma dracma. Então aquela dracma que aquela mulher perdeu, ela teria um grande valor. Ainda mais do que o dia de trabalho de um trabalhador. Uma dracma simbolizava um dia de trabalho. Mas ela não poderia se apresentar sem aquela dracma. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar. Existem coisas que têm um valor inestimável. E assim era aquela dracma para aquela mulher. Então, qual é a mulher que perdendo uma dracma do seu colar, que era um símbolo do seu noivado,
era um colar de compromisso, como uma aliança. A noiva carregava o seu colar e não poderia faltar uma dracma. Qual é então a mulher que, perdendo uma dracma do seu colar de compromisso, não iria varrer a casa até encontrar a sua dracma perdida? Era dever do noivo ataviar a noiva, dar as 10 dracmas para ela, entregar à noiva o seu colar de compromisso. Era dever do noivo entregar as 10 dracmas com o seu colar para a noiva. Porém, era dever da noiva preservar as suas 10 dracmas. Ela de forma alguma poderia perder uma dracma, porque faltando uma dracma, ela não poderia se apresentar ao noivo. Então ela varre a casa diligentemente. Às vezes, meus irmãos, nós perdemos coisas tão importantes. É dentro de casa mesmo, é no nosso cotidiano, é nos nossos afazeres. Então, nós perdemos coisas que nós gostaríamos de não ter perdido. Talvez, muitas vezes, nós não damos a atenção devida àquilo que para nós tem tanto valor. E nós confiamos e nós só vamos valorizar depois que nós perdemos. Tem gente que só dá valor depois que perde. Ela perdeu a dracma. Era um sinal de falta de atenção, porque se ela tivesse cuidado daquela dracma, ela não teria perdido. E ela perde a sua dracma dentro de casa. Oh, aleluia! Nos tempos antigos, as casas eram escuras, as casas não tinham janela, e então era preciso acender uma candeia. E aquela mulher acendeu a candeia. A candeia é luz, luz que alumia o interior da casa. É preciso ter luz, é preciso ter azeite, é preciso limpar a casa, é preciso colocar a casa em ordem. Então ela diligentemente acende a sua candeia e ela começa a procurar dentro de casa, lugar de intimidade. É na intimidade mesmo. E ela havia perdido a sua dracma, algo tão importante, de tanto valor, era dentro de casa mesmo. E ela começa então a varrer a casa, começa então a procurar, varre até encontrar. Tem coisas que tem tanto valor para nós, que o dinheiro não pode comprar. E nós buscamos até encontrar, ou até ter restituído, ou até ter de volta aquilo que nós havíamos perdido. E quando ela encontra, ela chama as amigas. Ó, versículo 9. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que havia perdido. Assim, meus irmãos, haverá festa no céu. Versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ou por uma dracma perdida. Uma pessoa que tem um valor tão inestimável, e o valor daquela pessoa, ou o valor daquela dracma, era comparado às 10 dracmas. As 10 dracmas não poderiam ser apresentadas diante do noivo, não poderia ser apresentada diante da festa nupcial, se não tivesse as 10 dracmas completas. Se estivesse faltando uma dracma, o colar de noivado, de compromisso, não poderia ser apresentado. Então aquela dracma que se perdeu tinha um valor inestimável. Simbolizava a estabilidade daquela mulher, simbolizava o compromisso de casamento para ela. Era a festa nupcial, era um compromisso. Assim, para os anjos de Deus, a festa do céu, grande alegria por um pecador que se arrepende.
toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. As roupas nupciais, o linho fino são a justiça dos santos. Alabacamanchaui decai. Toda honra, toda glória sejam dados o nome do Senhor Jesus. Ao nome do Senhor Jesus. Labacanta rabacharamandacai. Jesus está voltando. Muito em breve ele voltará para buscar a sua noiva, que precisa estar ataviada, que precisa estar pronta, que precisa estar com vestes nupciais. E você, como estão as suas dracmas? Você tem o seu colar das 10 dracmas. Está faltando alguma dracma ou o seu colar está completo? Amante ali decai. A noiva do Cordeiro, para se apresentar diante do noivo, precisa estar completa, com todas as suas vestes nupciais. Medita nesta palavra, que Deus venha abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.